Olá, eu sou Marcelo Renó, falando aqui no canal Carreira em Detalhes, né, fazendo sempre entrevistas encorpadas com pessoas de destaque do esporte. Hoje a gente está aqui com a figura ilustre aqui da Virna, né, que marcou época totalmente no vôlei feminino brasileiro, né, até vou tratar disso, ela atravessou gerações e praticamente jogou com ou contra todas as grandes jogadoras aí do vôlei feminino mundial, inclusive. Então, obrigado, Virna, por me receber. É um prazer, Marcelo, estar com você aqui na minha residência. Você foi muito gentil me receber aqui em casa, né? Então, começando, Viana, você é lá do Rio Grande do Norte, né? Você é lá de Natal. E é muito complicado morar longe de um grande centro, principalmente para jogar vôlei, no caso, que não era tão desenvolvido na tua época como é hoje, né? O vôlei feminino ainda estava começando, o próprio masculino ainda estava embalando ali, e o feminino mais ainda na sombra do masculino, né? Como é que você conseguiu fazer essa transposição de sair de Natal e vir para um grande centro e tal? Bom, o vôlei surgiu na minha vida, Marcelo, quando criança, na escola. Eu estudava no colégio Instituto Maria Auxiliadora, era um colégio de freira. E todo dia na hora da merenda, eu ficava na porta da sala esperando tocar a sirene, porque nós tínhamos apenas uma quadra de cimento na escola, ao céu aberto, e aquela quadra era disputada por todos da escola. E aí eu ficava com aquela bola, na hora que tocava a sirene eu corria lá para aquela quadra, que nós íamos brincar de queimado. Eu era muito grande, eu tinha um apelido de Olivia Palito, porque era alta, magrela, né? E eu sonhava em ser jogador, ser modelo. E aí eu já tinha feito uma experiência no basquete, treinei alguns meses, não tinha curtido muito, que era um esporte de contato. Aí fiz handball também. E naquela época eu fazia balé, natação e segui um curso de modelo, que na verdade a minha mãe incentivava mais pela minha postura, porque a mulher grande, quando você é criança, você se encurva, né? Um pouco de vergonha da altura, você vai colocando assim o ombro para frente. E eu lembro que eu andava com cabo de vassoura assim embaixo do braço, dentro de casa, para melhorar o ombro, a postura. E aí, quando eu ficava brincando de queimado na escola, a técnica do vôlei da escola, se chamava Nadalva, me convidou para eu jogar na escola. Sim. Só que eu não tinha mais horário, porque eu já fazia todas as atividades físicas, eu já tinha parado com handball. E aí ela falou, não, aqui na escola tem uma regra que você pode escolher um esporte e a gente, ao invés de fazer educação física. Daí começou dessa forma, e logo alguns meses com aqueles campeonatos intercolegiais, participei, eu me destaquei. E eu fui convidada pela seleção norte rio-grandense. E o Rio Grande do Norte, naquela época, tinha subido para a divisão especial. E o campeonato foi no Guarujá. E nós viemos, e o Rio Grande do Norte foi a lanterninha do campeonato. Não ganhamos nem sequer um set, né? E ficamos ali em último, mas surgiu os convites, né? Na época era Atlântica Boa Vista, aqui no Rio de Janeiro. Mesmo ficando em último, notaram você? O time do Rio, o time São Paulo e Minas eram os melhores, eles ficaram ali entre os 3 primeiros lugares. E a Atlântica Boa Vista, Pirelli, tinha aquela maior rivalidade, né? Que foi a época do Renan, do Sandor, né? Pegava fogo ali. Era. E eles me convidaram para vir jogar aqui no sul do país. Quando eu cheguei em casa toda empolgada, né? Nossa, recebi convite das equipes. Meu pai falou, não, você não vai, você vai jogar vôlei. Que você era novinha? Era muito nova, eu tinha 13 para 14 anos. Aí com 14 anos, eu fui emprestada pelo CRB, que era o time do Toroca, que hoje ele é atual presidente da Confederação. Lá de Alagoas, né? De Alagoas. Eu fui jogar pelo CRB, na época não era Superliga, era Campeonato Brasileiro. Pelo CRB aqui no Rio. E foi contra a Super Gás Brás esse jogo, que era Vera Mossa, era um timaço, né? E nós perdemos esse jogo, mas eu me destaquei. Eu fiz bastante pontos de saque e viagem, enfim. E os convites retornaram. E foi quando eu cheguei em Natal e falei, pai, eu quero realizar um sonho. Eu era muito fã da Isabel. Eu lembro que nesse jogo, a Isabel me deu uma joelheira.
um par de joelheira e um par de tênis. E eu guardei isso por muitos anos comigo. E aí eu voltei para Natal, era no meio do ano isso. Eu falei pro meu pai, olha, tá chegando meu aniversário de 15 anos e eu quero um presente e jogar vôlei, ser jogadora de vôlei e morar no Rio de Janeiro. Aí o Marco Aurélio Mota era o técnico da Principal aqui no Rio. Ele foi a Natal conversar com meus pais e eu vim para o Rio de Janeiro e eu fui morar lá na Urca. E a gente, logo em seguida, já não era mais Atlântica Boa Vista, já veio a Lufkin. E aí eu fui para a Urca, eu morava com mais duas jogadoras, que era a Andrea Marras e a Keila. E daí começou a minha ascensão no vôlei, né? Veio a Seleção Brasileira Infanto, que aí eu fui convocada e eu fiquei entre as 12 jogadoras, a gente foi para o Sul-Americano no Peru. Você foi campeão mundial em 89. Isso. Aí foram vindo as categorias, né? Infanto, infantil. Aí com juvenil, quando eu tinha 18 anos, eu já estava namorando um moço de São Paulo. Eu tenho conhecido ele na Quadra da Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, que eu adoro samba, né? Nossa, eu sou mangueirense russa. E aí eu namorando o Thó, na época, eu engravidei aos 18 anos. E aí contei para meus pais, foi uma loucura, né? Meus pais ficaram super chateados. E aí eu voltei para Natal. Eu voltei, casei, fui morar em Natal. E quando o Vitor nasceu, o Zé Roberto Guimarães, que é o Zé Roberto Guimarães, ele assumiu a seleção de base brasileira juvenil. E ele me convidou para eu ir para a seleção. Só que eu tinha feito cesárea, não tinha tempo hábil para eu me recuperar. E aí fiquei super triste, todo mundo falou assim, acabou a carreira, não vai mais jogar. Fui morar em Natal, né, longe de todo o cenário do voleibol. E aí surgiu um convite, o treinador brasileiro, Mauro, ele foi dirigir um time na Itália. E ele levou 5 brasileiras naturalizadas, inclusive a Adriana Bear e a Tati Pinello era uma delas. E eu fui como estrangeira para jogar nesse time que era em Reggio Calabria, na Calábria. O Náutica, né? Exatamente, o Náutica. E aí eu levei meu filho pequenininho, foi uma prima da minha mãe, nós ficamos lá. Com 5 meses, a gente ficou sem salário, a gente não recebeu o salário. E começou a apertar. Mesmo na Itália tinha isso. Começou a apertar a situação e eu com o filho pequeno. Foi quando eu liguei para a Fernanda Venturini. A Fernanda jogava em Ribeirão, ela é de Ribeirão Preto, né? E eu pedi para ela me arrumar um time no Brasil, que eu já estava ali no limite do limite das minhas reservas, né? E ela foi super generosa. A Isabel jogava no Recreativo, em Ribeirão Preto. E eu fui para Ribeirão Preto e foi a primeira vez que eu joguei com a Isabel. Só que eu era central na época. E aí o Rizola, treinador, me colocou para jogar de ponta. Eu fui... Por causa da Isabel, né? Para ter espaço. Isabel, fui começando a aprender. E daí eu fui evoluindo. No ano seguinte, eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta, que era o Adson Lima. Só deixa eu voltar um pouquinho, que assim, senão a coisa daqui a pouco já termina. O Antônio Rizola foi muito importante para você, né? Nesse lance de treinamento e tudo, mas de destacar a parte física também, né? Você tinha esse mantra de você é melhor na parte física. Quando eu cheguei na Seleção Brasileira Infanto, eu não tinha uma base. Eu vim do Nordeste, né? A gente não tinha... É normal faltar fundamentos. Não tinha uma cultura esportiva, eu não tinha técnica. E eu sofria um preconceito assim. Eu nunca encarei isso como preconceito, mas era nordestina, paraibinha, a bichinha arretada. Eu lembro que eu curtia Chiclete com Banana, Beto Barbosa. Numa época que não era conhecido. Não, nem existia no Rio. Isso, No Rio não. No sul do país. Era uma cultura altamente nordestina.
E eu lembro que as meninas tiravam sarro pra caramba de mim. E eu falava assim, gente, eu tenho que começar a adquirir um respeito aqui perante essas meninas, porque eu tenho que me destacar em alguma coisa. E eu tinha um preparador físico de Natal que chama Pacal. Hoje, coincidentemente, ele mora lá em Campinas, a mesma cidade que eu moro. E ele falou assim, nega, foca no que você tem de bom, que é a sua parte física. E realmente eu era bem esforçada na parte física, eu era bem dotada assim fisicamente, corria bem, tinha uns bons testes de abdominais, enfim. E eu comecei a ganhar espaço através da parte física. Quando nasceu o Vitor, eu emagreci muito. E eu fiquei muito fraca. Eu lembro, Perdeu massa muscular, né? muito. Eu lembro que quando eu cheguei na Itália, ele tinha 4 meses de idade, o meu saque não passava da rede. De tão magrinha que eu estava. Você tem ideia, eu acabei minha carreira, meus áureos tempos, eu pesava 75 quilos. Eu estava com 65 quilos. Muita coisa. Eu estava muito magra. E foi quando eu vim para Ribeirão Preto, e o Rizola era o treinador. Ele falava assim, que todos os dias nós tínhamos parte física pela manhã. Eu chegava 1 hora antes, eu amamentava, ia para a parte física, fazia minha 1 hora com a parte física, como o Buru, que era o preparador físico, voltava para casa, amamentava, juntava com as meninas e fazia a parte física com as meninas. E foi através desse incentivo físico que eu fui crescendo fisicamente, fui ganhando massa, fui ganhando força, né? Porque eu sempre tive força no ataque. Eu nunca fui uma jogadora de grandes impulsões, né? Eu tinha mais realmente força. E foi através desse trabalho ali com o Rizola, toda a estrutura dele de Ribeirão Preto, que eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta pela primeira vez com o Adson Lima. Então eu falei, poxa, comecei a voltar a sonhar, né, em estar em Seleção Brasileira. E foi quando eu lembro demais, ele assumiu a seleção, o Vitor pequenininho, eu me ausentei. Nós fomos para um Grand Prix. Eu fiquei 40 dias fora de casa. Eu lembro que quando eu retornei de viagem, eu no aeroporto, e naquela época não existia internet, não existia tinha nada essa disso. Facilidade que a gente Era tem. interurbano, jogo duro. Era um fax. É. Você mandava uma carta através de fax. E a ligação internacional era caríssima. Então podia se falar muito pouco. E aí quando eu voltei, o Vitor não me reconheceu. E eu fiquei muito triste, muito chateada. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou parar de jogar, porque não sei se vale a pena, né, toda essa ausência longe do meu filho. E coincidentemente eu fui cortada daquela seleção, porque eu tinha medo de recepcionar. Eu não sabia recepcionar. A recepção era um fundamento meio traumático assim para mim. E foi muito difícil essa dor, né, do corte, a dor da ausência de casa. O que te segurou? Minha família, minha mãe e meu pai. Eles falaram, Vina, você lutou até agora, né? Você passou por tantas dificuldades, agora que você foi cortada, vamos continuar perseverando. E você vai aprender a recepcionar. Eu falava assim pra minha mãe, mãe, eu não sei recepcionar. E o treinador falou pra mim que eu nunca vou recepcionar, porque eu não tenho fundamento. Pois bem, fiquei mais um período afastada da seleção. Em 96, o Bernardinho assumiu a seleção feminina, o Adson faleceu, e ele me convocou. E aí mudou tudo. Não só para você, mas para o vôlei feminino em geral. Foi uma transformação no vôlei feminino. Mas não foi 96, foi antes. 94 no Mundial já era o Bernardinho. Minto, 94, exatamente. Ele chegou e falou assim, a sua função aqui nessa equipe é ser minha ponteira passadora. Eu olhei pra cara dele e falei, não vai rolar. Não vai rolar. Não vou conseguir. Ele chegou pra mim e falou, olha só, não existe a palavra medo. Não existe fantasma. Existe uma palavra chamada trabalho. Nós vamos treinar todos os dias. Nós vamos se dedicar e você vai aprender a recepcionar. Você confia em mim? Eu falei, poxa, se você está me dando esse crédito, né? E justamente foi o que aconteceu. Nós ficávamos treinando
período longo, eram praticamente 6 horas por dia. Quando acabava o treinamento da manhã da seleção, eu ficava ali com ele. Ele colocava uma biruta, né, que é tipo uma tabela de basquete, Sim. na altura da rede. E eu tinha uma meta de acertar 10 recepções ali naquela biruta. Obviamente, primeira semana, nem Nada. passava perto, a segunda. Com 4 meses, já estava entrando as 10 repetição, bolas. Treinamento, repetição, exatamente. E aí, coincidentemente, fui melhorando. Logo em seguida, nós fomos jogar um torneio em Bremen, na Alemanha. Eu era reserva, sempre fui reserva, mas só estar entre as 12 da seleção Já estava ótimo. já estava super feliz. E nós fomos para Bremen nesse torneio. Ana Moser lesionou o joelho e eu tive que substituí-la. Sabe quando as companheiras olham assim, nossa, logo quem, né? Substituir a capitã da equipe. A líder e tudo mais. A líder, a melhor jogadora da equipe. Entrei muito nervosa, né? Estreando com a camisa da seleção adulta. E aí naquele torneio eu joguei razoavelmente bem. E quando acabou o torneio, eles homenageiam, premiam, né? Individualmente. E eu ganhei o prêmio de melhor recepção do mundo. E aí foi quando eu fui abraçar o Bernardo e eu falei, poxa, muito obrigada por você fazer eu acreditar que um dia eu podia saber recepcionar. E nunca imaginava que fosse estar aí figurando entre as melhores do mundo, né? Então depois desse título, a minha carreira, a minha chave virou. Não, aí embalou. Aí... como mulher, como atleta, como mãe. Sabe assim, quando eu falo que aquele momento, aquele ápice que o atleta tem, né? Ele é promessa, mas chega a oportunidade. Tem que agarrar. Você agarra e desgarra, assim, sabe? Você começa. Eu lembro que o bloqueio também não era um fundamento dos melhores meu. E de repente, assim, treinando, de um dia por outro, eu falei, gente, como é que eu nunca tinha conseguido olhar para atacante na hora que eu subia, né? E de repente vem aquele insight, você começa a enxergar tudo. É muito Incrível. Louco isso, né? E foi justamente depois que o Bernardinho assumiu a seleção feminina que eu decolei na minha carreira. Eu falo assim, que eu sempre fui uma jogadora operária. Eu nunca fui uma jogadora talentosa. Eu venci todos os grandes obstáculos na minha carreira através de muito treinamento, de muita repetição, muito esforço, de muita luta, né? Muita perseverança, porque eu brincava com a Fernanda Venturini. A Fernanda ia treinar, ela era tão craque, que ela nem suava. Ela saía do treino da forma que ela entrava, elegante, era uma classe ver a Fernanda jogando. Eu saía toda descabelada, toda suja, toda suada. Mas também levantador é um pouco mais fácil nesse sentido. Mas treino de defesa. A Fernanda ia dar um rolamento, ela defendia e rolava, ficava em pé, eu rolava, me machucava. Tudo era muito mais difícil, né? Mas assim, eu me inspirei muito na Ana Moser. A Ana Moser foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, eu tentava copiar ela, tentava observar os fundamentos dela. Até que um dia nós fomos para fazer um torneio em Cuba e eu comprei uma filmadora para filmar a Mireia Luiz. Que era uma loucura, né? Uma atacante de 1,70 m. Um fenômeno, né? Eu lembro que eu ficava 24 horas vendo aquele vídeo e observando a facilidade que ela jogava voleibol com aquela mínima estatura, né? Ela saltava por cima do bloqueio, era uma loucura. Ela saltava muito. E ela era um talento sobrenatural, né? Aquela equipe de Cuba... Era fenomenal. Eu acho que assim, eu nunca vi na história do voleibol até hoje... Você ainda acha o melhor time até hoje? Eu acho. Aquela equipe de Cuba. Eu acho que o melhor de Cuba nem foi 96, foi 94. Aquele time não perdeu 7 no Mundial. E passou por cima do Brasil. A gente vai falar de 96, foi um trauma e tal. Mas para mim, como espectador, foi mais traumático 94. Foi ali no... Porque a gente não conseguiu. A gente em casa não conseguiu dar jogo. Realmente. Foi assustador aquilo. Era uma força. E eu falo assim, o Brasil é essa potência que é hoje, graças a Cuba.
A gente aprendeu a jogar voleibol perdendo para Cuba. Sim. Através dos intercâmbios, né? Porque eu lembro demais, o Zé Inácio era o nosso preparador físico. E Zé Inácio era um cara muito estudioso. E ele, todas as vezes que a gente fazia intercâmbio, fazia esses torneios amistosos, na época no Grand Prix, ele ficava na sala de musculação, observando os trabalhos físicos das cubanas. E era realmente diferenciado. Elas faziam, estamos falando em 94, levantamento olímpico. Elas pegavam ferro de homem. E foi daí que ele começou a introduzir a força física no voleibol feminino. Obviamente a gente não conseguia fazer o levantamento olímpico, né? Nós não tínhamos a própria fibra, a condição, né? Por elas serem negras, ela tem uma condição física, são mais parrudas, né? Melhores do que a nossa, mas a gente aprendeu muito com elas. Muito. E o vôlei de Cuba baseado em força já desde os anos 70 com os homens, né? Eles pegaram um pouco isso dos soviéticos e tudo mais. Mas aquela geração delas, o que me impressionava... Não era só força. Não era só força. Tinha talento. Tinha a Mireia, que era uma craque. Aí tinha a Magali, que era uma central, a Cabarral, né? A Regla. A Regla Bel, elas eram muito habilidosas. Jogava 4-2, duas levantadoras que atacavam assim muito, jogavam com velocidade. Foi um voleibol muito bonito, né? E uma pena hoje que caiu, né? A gente não vê mais Cuba, né, jogando no Olimpíada, porque foram experiências muito, muito bacanas. Inclusive, no começo dessa época de 94, que nós íamos para Cuba, nós levávamos presentes para elas. Eu lembro que a Mireia... Vocês estavam bem, exatamente. É incrível isso, né? Pensar agora. A Mireia, ela sempre gostou de samba, de música baiana. Eu levava fita cassete para ela. Ela adorava, adorava. E aí, quando teve aquela rivalidade, em 96... O Brasil começou a dar trabalho. Começou a fazer frente, né? Porque e aí elas não ficaram tão felizes assim. Pois é. Mas você sabe que depois eu fiquei muito próxima da Mireia. Quando acabou aquela geração, né, que eu parei de jogar, joguei mais 2 ciclos olímpicos. A Mireia já estava se despedindo. E eu fui como comentarista para a Olimpíada, que as meninas ganharam a primeira medalha de ouro. Em 2008. Que foi em 2008. E eu cruzei a Mireia na Vila Olímpica. A Mireia já como chefe de delegação cubana. E eu chegando na Vila Olímpica ali, eu não estava nem como comentarista, eu estava ali como uma ex-atleta visitando a vila. E a primeira pessoa que eu cruzei foi a Mireia. E ela chegando com um cubano. Isso anos sem falar com ela? Anos. Que a gente ficou uma mega rivalidade. A gente chegava, pra você ter ideia, a gente chegava no ginásio, escoltado pela polícia de um lado do ginásio, ela entrava pelo outro lado com a polícia. A gente andava com batedores. E os hotéis deixavam a gente em andares completamente separados e os restaurantes eram diferentes das duas equipes. Né? Era uma rivalidade mesmo. E aí quando eu cruzei ela com esse cara com a medalha de ouro, ele era um boxeador, se não me engano. Eu olhei, eu falei, olha pra lá, achei que ela fosse, né? Ela vira. Aí eu fui lá cumprimentar, falei, poxa, que honra, né? Tô chegando aqui na vila, ver um campeão, o melhor. Acabou de ganhar. Né? Acabou de ganhar uma medalha. Ela olhou pra ele e falou assim, essa menina foi uma das maiores jogadoras que o Brasil de vôlei já teve. Eu fiquei assim, até lisonjeada. E aí ficamos muito, muito próximos. Quando foi há uns 4 anos, não mais, uns 6 anos atrás, o COB convidou ela para vir fazer um evento aqui no Brasil. Na época o presidente era Nusma. E era a época do carnaval. E ela me procurou, me ligou. E ficamos muito, muito próximas, muito amigas. E foi quando eu dei uma assistência super grande aqui no Rio para ela. Fiz turismo com ela e levei ela na Sapucaí. Porque ela sempre sonhou em ver o carnaval. E a gente ali conversando, ela comentou, eu falei, não, aí as pessoas, né, brasileiras, cubanas, os jornalistas brincavam. E ela comentou comigo naquele dia, ela falou, Virna, a gente começou a brigar com vocês por
por sobrevivência. Porque todos os prêmios que nós ganhávamos, a gente tinha que praticamente deixar para o país. A gente levava 10% do que a gente recebia. Então era uma questão de sobrevivência mesmo. E quando vocês começaram a fazer frente a gente, o nosso treinador, que era o Eugênio, ele treinava as titulares com as reservas para uma provocarem as outras e vice-versa, para quando enfrentarem o Brasil fazer aquilo com a gente. Então era algo que elas treinavam, porque elas sabiam que nós éramos latinas, né, que tínhamos o sangue sobe a cabeça. Sangue, né? A gente, na hora que e elas tá também, pegando, e elas idem, né? E foi justamente isso, foi muito marcante aquela geração. E eu falo, né, que foi muito importante. Foi. E aquela geração era muito forte, muito forte. A própria geração do Brasil era incrível. Era incrível. Tem gente que ainda acha que é superior, até acho que ganharam ouro na Olimpíada. Eu acho que é parelho, ali. Eu acho que o nível é diferente. Sim, aquela geração do ouro era muito jogadora mais alta. Não, né? e mudou o vôlei até em questão de acabou a vantagem. Né? O vôlei mudou muito, né? A nossa geração estava introduzindo a líbero, né? Então as centrais, Ana Paula, Ana Flávia, Ida, elas eram excelentes passadoras. Elas tinham fundos de quadra excelente. A gente jogava com muita velocidade. Eu lembro que a Márcia Fu, ela recepcionava na entrada e batia uma China na saída. Assim, são poucas jogadoras do mundo. Conseguem. Eu acho que eu vi 2 jogadoras fazer isso. Foi a Márcia Fu e a Sokolova, que era uma russa. Outro fenômeno também. Era outro fenômeno. Era um vôlei diferenciado, né? Eu falo que jogar com a Fernanda Venturini naquela época era uma arte. Porque ela brincava de jogar voleibol. E ela tinha uma recepção na mão. E nós não éramos muito altas, então nós tínhamos que jogar com velocidade, né? Então a gente tinha que ter um volume de jogo grande. Era um jogo completamente diferente dessa geração, né, das bicampeãs olímpicas. Mas eu acho que era um voleibol mais plástico, que tinha a craque de bola, que era a Márcia Fu, aí tinha a habilidosa, que era a Ana Paula, aí tinha a Ilma, que tem uma bola de fundo, que eu falo que foi uma das bolas mais lindas que eu vi na história do voleibol feminino. Ninguém batia uma bola com aquela velocidade. Eu acho que hoje, quem se assemelha àquela velocidade que ela batia foi a Gabi, da seleção, e a Sheila, né, que tinha aquela bola muito rápida. Ana Moser era uma força física absurda. Enfim, era uma geração diferente, né? Hoje as características das jogadoras são um pouco mais parecidas, mais fortes fisicamente, né? Com bloqueio mais agressivo, enfim. E antigamente, para a gente bloquear as cubanas, era muito difícil, porque elas pegavam muito alta. E foi quando se iniciou os treinamentos de bloqueio triplo no voleibol feminino, porque isso só existia no masculino, né? O Bernardinho meio que foi inovador com esse fundamento, né? Eu lembro que a gente treinava ali com o Chico dos Santos, que ele era o auxiliar do Bernardo, e a gente foi tentando introduzir, tentando inovar o lance das bolas velozes. O Brasil que começou com isso, a bola do fundo. Aí depois as outras equipes começaram a copiar, né, as bolas de velocidade, porque não dá pra gente jogar só o feijão com arroz. A gente ia perder. Ia perder. Da Rússia autona bloqueios. E da força de Cuba. E a gente jogava toda hora com cruzamento, mexendo o tempo inteiro. Era muito bacana, assim. Eu tenho saudade, às vezes eu vejo os vídeos e falo, gente, como mudou o estilo do voleibol mundial, não é? Claro. Qualquer país hoje do mundo não joga mais. A própria China, que é um país que eu gosto muito de ver o voleibol asiático, né? Porque é um voleibol bonito de ver, de muito volume. Mas as mulheres são grandes hoje, né? Não tem mais aquela baixa estatura para jogar muito rápido. E hoje é muita força, né? Mas foi muito marcante. Eu acho que, eu falo assim, todas essas gerações que obtiveram esse sucesso, né? Essas medalhas, né? Que marcaram a história do voleibol, devem muito lá embaixo. A Jaqueline, a Isabel, a Vera, que elas foram
revolucionadoras. Eu lembro que a Jaqueline chegou a um ponto, o dia de botar uma camisa pelo avesso, porque ela queria um patrocínio. Isso deu uma briga grande. Lembra que com o Nusman. Ela foi exilada da seleção. Exilada, ela virou uma Ela foi atleta, pro vôlei de praia muito por isso. exatamente, uma atleta rebelde. E através de todas essas polêmicas, que o voleibol foi se profissionalizando. Sim. A entrada do Banco do Brasil, há muitos anos atrás também, deu suporte às seleções, né? A gente tinha estrutura de treinamento, a gente tinha apoio de passagens aéreas. Aí logo depois fundou lá Saquarema. Aí a coisa foi se profissionalizando, né? Eu falo que eu peguei uma transição, né? Da entrada, da profissionalização do vôlei, dos patrocinadores, e essas novas gerações usufruem isso. Com certeza. Porque a gente enfrentou muita dificuldade. Eu lembro que nós, reservas, tínhamos que levar as bolas, Isso é tradição, tínhamos né? que lavar as camisas das meninas, das titulares. Hoje não existe, mas a gente não tinha camareira, não tinha nada. A gente levava aquela horror de roupa, saía do treino, ia para o tanque lá da banheira do hotel, né? Lavar na mão, né? Lavar na mão, pendurar num cabide, porque no dia seguinte você tinha que... Então a cultura mudou muito, né? Eu acho assim... Não, o vôlei cresceu no mundo inteiro, não é só aqui inteiro. Não. Graças a Deus, né, veio talentos, veio jogadoras com potenciais que conseguiram manter esse nível do voleibol e trazer dois títulos olímpicos, né? Que eu acho que são sensacionais. Foi muito importante. Agora vamos tratar até desse histórico aí. Eu entrevistei o Moreno, que mais ou menos, de certa forma, passou o que você passou no começo, você e várias outras, né? Ele pegou o vôlei ainda muito incipiente no Brasil, ele foi da seleção de 65 a 80, foi a 4 Olimpíadas. Mas até o vôlei masculino era muito fraco. E ele até contou que vinha, às vezes, os dois times do Japão no Brasil, no começo dos anos 70, para você ter noção. O masculino do Japão foi até campeão olímpico em 72. Ganhava do Brasil tipo 15 a 10, 15 a 11, 15, ganhava sempre, mas era assim. O feminino era 15 a 1, 15 a 0, 15 a 2 era festa. Você vê, e aí foi chegando a geração da Jaqueline em 80, 84, da Vera Mossa, e o problema era o Peru. O Brasil teve 3 muros na sua história, na minha opinião. Primeiro o Peru, e aí você pegou um pouco ainda do Gabriela Peru. Pérez, Sim, Rosa Garcia, que foi vice-campeã olímpica em 88. Sim, lógico, acompanhei. E a ponto do Brasil, até 93, já ainda perdeu um sul-americano para o Peru. Sim, sim. Acho até que você estava na equipe, você era reserva. Então você viu, primeiro foi vencer o Peru, aí veio Cuba, aquele problemaço lá de Cuba. Verdade. E isso já com a tua geração. Sim. Apesar de que você pegou um pouquinho esse lance. Você pegou os 3, na verdade. Depois veio a Rússia. A Rússia já pegando a geração da Sheila, da Fabi, da Paula Pequeno. Aquele jogo 24-19. Nossa, a gente vai chegar lá, a gente vai progredindo. É verdade. Foi 3 grandes. Eu falo assim, que foram países que foram pioneiros, né, na revolução do voleibol. E que a gente aprendeu muito com eles. Muito. Você falou de Cuba, dá pena também ver o Peru tão fraco, ter caído tanto. Claro que atrapalhava o Brasil. Mas é um pecado, porque eles tinham um trabalho muito bacana. Eu cheguei até a jogar com a Rosa Garcia. Eu joguei aqui no Brasil, eu joguei lá no Guarujá com ela. E ela era uma craque de bola. Né? E eu estou até super feliz, porque faz muitos anos que eu não vou ao Peru, né? E agora eu vou retornar ao Peru com o Pan-Americano, né? Então até mandei hoje uma mensagem no Facebook para ver se eu consigo reencontrar a Rosa, enfim. Matar um pouco as saudades, com certeza, né? Que foram tempos muito bacanas, muito bacanas. Agora vamos voltar um pouco à tua carreira. Mas você seguiu vários anos na reserva na seleção, entrando, como você falou, às vezes a Ana Moza machucava, a Ilma e tal. E você, a Leila e a Fofão. Vocês foram reservas um bom tempo, sempre com muita paciência, nunca vi se teve grandes desavenças, não passaram por público. Muito pelo contrário, a gente torcia para as meninas, a gente se sentia privilegiada de estar ali. Em estar naquele grupo, porque era muito forte. O nível eu lembro que a gente fazia titulares contra as reservas, sempre, né? Os coletivos. Uma tradição, A gente tomava muito couro das titulares. O nível das meninas era muito alto.
E quando passou a Olimpíada de 96, né, infelizmente aí uma quebrou o pé, E aí eu tive que substituí-la, né? Ali foi a minha grande oportunidade. Foi um batismo de fogo. De fogo, exatamente, porque eu entrei numa função diferente, porque ela não recepcionava, ela tinha a função de atacar do fundo. O Bernardo teve que reestruturar toda a equipe, aí colocou a Ana Moser para assumir essa função do maior ataque do fundo. E daí que eu fui crescendo. Aí já na outra geração, né, 4 anos depois, que foi a Olimpíada De Sydney. Sydney, que já não tinha dessas 12 jogadoras, só restou eu e a Leila Fofão, que eram as reservas. Que viraram as líderes. Viraram as líderes e time. as titulares. E aquele ano foi um ano muito difícil pra gente, porque as meninas eram muito novas, eram muito inexperientes a nível internacional, Valeuska, Elisângela, Érica. E a Leila estava atravessando um momento pessoal muito difícil. A mãe dela estava com câncer fulminante e a mãe dela não conseguia treinar a Leila. E ela ficou naquele grupo pela mãe. E o Bernardo foi assim um cara nota 1000, porque ele compreendeu o momento da dor da Leila, mas em momento algum ele deixava ela desanimar. Ele falava, não, você tem que estar aqui, porque sua mãe quer te ver bem, você tem que lutar, você tem que superar. Só que a Leila ficou na reserva durante a preparação inteira do ciclo olímpico. E a Elisângela era titular. E no dia que a gente foi estrear a Olimpíada, o Bernardo chegou para ela ali, fazendo a preleção dentro da quadra já. Você vai sair jogando. Todo mundo olhou pra cara da outra, ninguém entendeu nada, né? Eu falei, cara, que esse cara Que é? maluco, né? Aí ganhamos aquele jogo. A Leila jogou super bem aquela Olimpíada. Eu acho que foi uma das melhores atuações da vida dela, foi aquela Olimpíada. E acabou a Olimpíada, eu fui perguntar pro Bernardo por que ele tinha feito aquilo com a Leila. Ele falou, Virna, ela não tinha tempo de pensar em problema. Ela sabia jogar voleibol. Ela só estava carregando um fardo muito grande da doença da mãe dela. Então ela estava sem estrutura física, mental, sem estrutura mental para segurar a onda, mas fisicamente ela estava super bem. E foi exatamente isso, ele tirou a responsabilidade dela na hora que ela teve que entrar. Certa. Ela não, nem imaginava, ela entrou ali de supetão e jogou super bem. Eu falo assim que aquela segunda medalha que a gente ganhou, e nós fomos aquela seleção na expectativa de ficar em quinto lugar. Por aí. Diferente de 96. Diferente de 96. E foi ótimo aquele bronze, né? Mas a terceira e minha última Olimpíada foi muito frustrante, porque aí aquelas meninas já tinham adquirido experiência. A gente já veio com a força da Mari também, que a Mari já surgiu rápido e já titular. Um talento assim nato, a menina realmente desbravando lá fora mesmo. E nós fomos aquela seleção como favorita. Obviamente a gente não falava na mídia, né? Não faz sentido. Mas nós sabíamos que nós éramos as melhores. E daquele 24-19 a gente fracassou, a gente não conseguiu virar aquela bola, faltava uma bola. A gente perdeu aquele jogo, perdeu a disputa do terceiro e quarto. Gente, assim, desandou, sabe assim, nada começou a dar certo. Foi assim, foi muito triste aquela derrota. Primeiro porque era uma geração que merecia. Com certeza. Né? E para mim, em especial, eu sabia que era a minha última Olimpíada. Porque eu já tinha problemas de lesões, já estava com uma certa idade. Você estava até com artrose no joelho, né? Nos dois. Você vê. Eu tinha artrose nos dois joelhos. Como é que você conseguia atacar com artrose nos dois joelhos? Eu tomava, assim, anti-inflamatórios, em doses, assim, altíssimas. Chegou uma hora que eu tinha muitas dores de estômago. Chegou uma hora que não fazia mais efeito, de tanto remédio que eu tomava. E aí eu sabia, eu tinha mais uma temporada na Itália. Quando acabou aquela Olimpíada, eu tinha, antes de nós irmos para a Olimpíada, eu tinha feito um super contrato na Itália.
Só que eu fiquei tão mal de cabeça, assim, tão triste com aquela derrota, que até hoje eu não assisto aquele jogo. Eu não consigo. É isso que eu ia te perguntar, de assistir o jogo. Não, esse dia eu tava com meu marido, eu tenho uns DVDs em casa, a gente começou a assistir, me dá uma angústia, um sentimento de culpa, não sei, uma coisa terrível. Quando chega ali no 24 eu me retiro. Eu não consigo assistir. E aí, voltando à história, eu fui pra Itália, né, depois daquela Olimpíada. Fui jogar numa cidade chamada Chieri, que era vizinho ali a Torino. E me machuquei. Obviamente cheguei na pré-temporada já, me machuquei, fiquei mal de joelho, fiquei uns 3 meses tentando recuperar, não conseguia. Cabeça, né? Quando a cabeça não tá bem, nada funciona. Aí eu pedi ao meu treinador para eu vir pro Brasil para fazer A recuperação. A recuperação aqui foi altamente polêmica, porque eles tinham toda uma estrutura lá, mas eu não tava dando consegui certo. me adaptar com o estilo de treinamento dos fisioterapeutas. Aí eu vim pro Brasil, fui fazendo treinamento, chamei o Zé Inácio, né, que era o meu preparador físico da seleção, e o Fiapo, que eu trabalhei muitos anos com o Bernardo na masculina depois. Recuperei, só que eu recuperei no vôlei de praia. Eu treinava na praia para me dar musculatura, enfim. E na época foi o auge do Giovanni com o Tandy, eles estavam no vôlei de praia. E aí o Giovanni e o Tandy falaram, pô, que você não veio jogar na praia? Eu falei, nossa, muito difícil. Enfim, voltei pra Itália, a gente, graças a Deus, a gente ganhou um campeonato. E eu tinha mais um ano de contrato. Mas eu fiquei preocupada que meu joelho não era mais aquele joelho. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou voltar pro Brasil e eu vou arriscar minha carreira no vôlei de praia. E aí foi o que aconteceu. Eu rescindi meu contrato lá, vim morar aqui no Rio de Janeiro. Fez parceria com a Sandra. Fiz parceria com a Sandra e fiquei alguns anos no vôlei de praia. Mas eu falo que é moleza vai jogar vôlei de quadra. Vôlei de praia é muito... Existe esse mito, foi bom você ter falado isso, que pro cara que é consagrado, homem ou mulher, na quadra, vai chegar na praia e vai ser tranquilo. Não é isso que a história mostra. Você vê, muito difícil você ver a única pessoa, salvo eu estar enganado, do Brasil, né, dos outros países eu não sei, que foi medalhista olímpica e jogou uma Olimpíada no vôlei de praia foi a Ana Paula. E mesmo assim foi como reserva. Porque a Juliana se machucou, ela fez parceria ali. É muito difícil. A Walsh, mas engraçado, a Walsh na quadra Walsh. Não tinha talento do que ela tem na praia. Ela nasceu pra praia. Eu lembro que eu cheguei a jogar contra ela não tinha potência no ataque. Ela só tinha envergadura. E ela não fazia sucesso como na praia. Eu falo que é um esporte completamente diferente, que pra mim foi desafiante. Porque eu brincava que a Juliana, que era parceira de Larissa na época, a Juliana eu vi começar a jogar em Natal. Ela não é nascida lá, mas ela praticamente foi criada lá. E a Juliana pediu autógrafo. E aí quando eu vim pra praia, eu tava no auge. Eu falei, nossa, vou perder pra ela. Demorei 3 anos pra tentar fazer uma final contra ela. E tomei uma pancada dela naquela final. Porque é um outro esporte. É muito bacana. Eu acho assim, pra se jogar, é um jogo de xadrez. Quem tá assistindo de fora não tem noção das estratégias que existem. Constantes ali. No vôlei de praia, né? Mas para se assistir, o vôlei de quadra é mais dinâmico, é uma arte, né? É uma coisa mais glamourosa. Mas foi uma experiência, assim, maravilhosa, assim. E aí, quando eu estava aprendendo a jogar vôlei, já era o meu 5º ano no vôlei de praia, já não estava mais com a Sandra, eu tinha jogado com a Ângela, eu estava com a Tayana. Foi quando eu engravidei do Pedro, do meu filho. Hoje o Pedro vai fazer 9 anos. E foi uma história super engraçada, porque eu conheci meu atual marido também num carnaval, aqui no Rio de Janeiro. Só que ele era do interior de São Paulo, de Campinas. E começou uma paquera, né? Estávamos já 2 anos namorando. Aí em 2008, aqui nesse prédio, eu já morava aqui,
eu fiz um aniversário, uma roda de samba, e ele, já com algumas cervejinhas a mais, pegou o microfone e falou, eu vou casar com a Virna no dia 10 de 10 de 10. Isso era 2008. 10 é a tua camisa eterna. Por causa do número 10, por causa do Zico, enfim. E 2010 eu continuava jogando vôlei de praia. De repente estou eu passando mal no treinamento, no torneio. Tava grávida e não sabia. Aí parei de jogar. Falei com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi super bacana comigo. Usaram minha imagem de outra forma. Eu fiz um comercial com o Guga. Enfim, foi bem legal. E aí, meu filho nasceu no dia 10 de 10 de 10, o Pedro. Você vê. No dia... Total coincidência? Total coincidência. Você não marcou isso, né? O Pedro estava com 40 semanas. Incrível, né? Foi no dia que completou 40 semanas, a médica falou, olha, a gente tem que... Eu confesso que a hora eu tentei. Quando eu soube que ia ser... Você queria que fosse 10 e 10 da manhã? Eu queria 10 e 10 da manhã. Caramba. Eu internei às 9h30. Eu falei, doutora, 10 e 10. Ela falou assim, não dá. A natureza não é assim, não. Também, né? O dia coincidiu, mas a hora não dá pra... Enfim. E as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Aí logo que o Pedro nasceu, eu já estava vindo de comentarista no vôlei de praia, a Globo às vezes me chamava para fazer alguns jogos do Grand Prix, que eu tinha saído da seleção, né? Aí logo em seguida eu já fui trabalhar para Record, depois eu fui para Band, aí eu voltei para Record comentarista. Eu falo assim, que eu não fui campeã olímpica, mas eu fui comentarista campeã olímpica. Você estava ali. Que eu tive a oportunidade de presenciar, né? Os 2 títulos olímpicos das meninas. E o primeiro... Você quase invadiu até onde eu sei. Eu invadi. Você invadiu mesmo. Eu estava com o Luciano do Vale. O Luciano do Vale foi meu grande mentor, né? E o Luciano do vôlei, né? Um cara vôlei, que incentivou o vôlei pra caramba no Brasil. E a gente ali ao vivo, né? Eu altamente emocionada. Quando as meninas ganharam, que eu via Fofão no chão. Eu tava lá em cima do ginásio. Eu falei assim pra ele. Segura aí. Eu deixei ele falando sozinho. Eu desci. Eu subornei aqueles chineses. Eu não sei como que eu fiz aquilo. Eu pulei naquela quadra. Eu tava com crachá. A emissora podia tomar uma mega multa. Eu saí abraçando as meninas, pulando. Que nem louca. Eu olhei pra cima, ele falava assim, sobe, a gente tá ao vivo. Tipo assim, você não é jogadora, sua maluca. Mas assim, foi instintivo aquilo, não tem jeito. Não foi? E eu voltei, assim, foi muito marcante, assim, aquele título. Com certeza. E eu acho que ele deu uma lavada de alma nesse pessoal de 2004. Foi importante para vocês. Foi o jogo da Rússia, né? Foi importantíssimo. Que a história se repetiu a favor da Rússia e a gente reverteu o placar. Isso em 2012 nas quartas. Agora, você deu uma corrida comigo aqui, as coisas são mais devagarzinho. Vamos voltando nas Olimpíadas ali, 96, é bom ressaltar isso, muita gente não sabe. Tanto em 96, quanto 2000, quanto 2004, o Brasil ganhou todos os jogos até a semifinal. O Brasil chegava invicto. Em 96 teve esse azar que Cuba perdeu de Rússia na primeira fase. Que era para jogar na final. A gente ia cruzar provavelmente a Rússia na semifinal. E olha, você chegou a rever o de 96? Sim. Conseguiu. Esse entra no coração. Eu revi, eu sabia que eu ia te entrevistar, eu revi esses 3 jogos. Eu achei assim, antes eu tinha raiva, eu achava que elas ganharam do Brasil porque elas mexeram com o Brasil, né? Ficaram brigando e tirando provocação. Eu acho que isso ajudou mais elas a chegarem ao quinto set. Eu acho que no quinto set elas deram uma sobrada física ali. Eu acho que não foi nem fisicamente. Eu acho que algumas jogadoras se desestabilizaram com as provocações. E começou a se perder no jogo. E elas dominaram aquele set, né? No quinto set elas mereceram ganhar o jogo. Elas foram superiores. Eu perdi parte da minha raiva, entendeu? Como o jogo torcedor. inteiro foi pau a pau. Foi. Mas o quinto set, assim, eu não falo que foi nem físico. Os erros aconteceram pelo estado emocional. Sim. Porque a gente estava muito bem fisicamente. E elas estavam acostumadas a ganhar. Elas foram tricampeões olímpicas, né? Ganharam o Mundial. Então é complicado de... O Brasil estava chegando, ainda era um muro a se vencer, né?
Foi uma pena não ter sido a final, que pelo menos seria prata, né? Foi um pecado. Mas teve também um lance muito legal do Oscar motivando vocês. Que quando perdeu, eu, como torcedor, achei muito difícil de ganhar o bronze, porque foi um jogo muito intenso e vocês saíram arrasados. Ainda tomaram porrada. E foi muito engraçado naquele dia. Quando acabou o jogo, o Bernardo sempre liberava pra gente ficar com os familiares que estavam, né, ali, um tempo, né? prestigiando um tempo. E as que não tinham familiares iam pro vestiário. E eu fui cumprimentar minha mãe. Quando eu tô voltando pro vestiário, tinha 5 seguranças assim na porta do vestiário, tipo aquele filme Men in Black, assim, de braços cruzados, falando que eu não podia entrar. E eu comecei a gritar, falei, meninas, eu tô aqui do lado de fora. O segurança não tá deixando eu entrar. Aí ele, não. Aí as meninas começaram a gritar, Virna, teve babado aqui, teve barraca. Eu falei, como assim? Enfim, sei que depois de algum tempo eu consegui entrar. E eu soube, né? Eu não participei. Eu soube que porque a Ana Paula estava indo pro vestiário e as 3 cubanas pararam assim, na porta do vestiário e fizeram que nem os seguranças. E bloquearam ela. Aí ela começou no meio das cubanas, tipo assim, dá licença, deixa eu passar. Quando chegou na porta do vestiário, ela empurrou a Ana Paula. Aí veio o Marcelo, veio o Filó, pegaram a muleta de Ilma. Foi uma confusão. E foi muito triste, porque o Bernardo estava na sala de imprensa com a Ana Flávia. Né? Que sempre quando acabava o jogo. Claro, obrigação do técnico. Era obrigação do técnico para capitão. Quando ele chegou, já tinha acontecido tudo. E a gente já estava muito abalada pela derrota. E foi um jogaço, né? Foi. E os jogos da história. Fomos ali pra vila. Lembro que a gente tinha arrasado. Ninguém conseguia dormir. E era um apartamento, né? Então ficava 2 em cada quarto. A gente via as portas se batendo. Ninguém dormia. E no dia seguinte, nós estávamos pegando o ônibus, aqueles trenzinhos, né, da vila, para pegar o ônibus para ir treinar. Eu estava com a Ana Paula. Cruzamos o Oscar. Aí ele falou, menina, que cara é essa? Era a última Olimpíada dele, ele nunca ganhou uma medalha olímpica. Exatamente. Aí, que cara é essa? Ele falou, pô, Oscar, a gente perdeu literalmente as cubanas, na porrada e na bola, né? Aí ele falou, pô, levanta essa cabeça. Eu trocaria todas as medalhas da minha vida por uma medalha olímpica. Eu estou na minha última Olimpíada e a gente não tem chance nenhuma de uma medalha olímpica. Já tinha perdido, já tinha. Aí eu olhei assim pra Ana Paula e falei, cara, o meu ídolo, o meu conterrâneo, o Oscar falando isso pra mim, né? Cara, aquilo ali foi Foi o último gás ali. Um gás, assim, sabe? Eu lembro quando a gente chegou, que o Bernardinho fez a pré-eleição, tudo. A gente conversando com as meninas, cara, a gente mandou uma mensagem do Oscar. Foi coisa assim de sinergia, sabe? Foi passando aquela força para as jogadoras. E aquele jogo, quem ganhou foi a Zezé. Foi um jogo que consagrou a Leila, a Fofão, e a Filó jogou muito a bola. A última bola foi da Filó, né? E foi legal que acabou o jogo, você vai abraçar a Leila, né? Vocês são amigas a gente até hoje é muito amiga. A gente brinca, né? Porque eu e a Leila... Hoje senadora. Tá super bem. Nós éramos muito, muito amigas. Só que nós éramos muito, muito diferentes. A Leila era aquela assim, treino 8 horas da manhã. A Leila acordava às 6h30 para passar 30 mil cremes, para tomar banho, para ajeitar cabelo. Outro ritmo. Eu acordava assim, 5 para as 8, saía com o tênis pendurado aqui, a cara toda amassada. Eu queria dormir, eu queria descansar. E eu brigava com ela, porque ela acordava muito cedo. E ela brigava comigo porque estava assim, pô, falta 3 minutos, você ainda tá aqui no quarto. Eu falei, calma que eu vou chegar junto com você. Eu saía correndo, eu chegava, mas eu chegava daquele jeito, né? Com a fruta na mão. E nossa, a gente era muito diferente, muito. E assim, era muito engraçado, porque nós ficávamos muito tempo juntas no quarto, né? Era uma irmãs. Chegou um ponto de tanto desgaste que a gente chegou pro Bernardo, uma viagem, e falou assim, Bernardo, a gente precisa separar um pouco. A gente tá de mal. A gente não tá se falando. Mas não se preocupe que aqui na quadra a gente resolve, vai se falar. É que é muito tempo de convivência, ela é muito diferente de mim. E a gente briga muito. E eu sou mais descansada, e a Leila tá mais
explosiva, mais nervosa. E até hoje a gente brinca, né? Porque o meu filho nasceu com o signo dela. E o filho dela nasceu com o meu signo. Eu falei, olha só, você vai pagar todos os seus pecados. Aí às vezes ela me liga e fala, ela me chama de Bambi, né? Porque quando eu jogava, ela falava assim, que eu começava o primeiro set, segundo set, quando chegava no quarto set, a minha perna já começava a encurvar, né? Que o joelho começava a doer, aí eu começava a já virar a perna pra dentro. Ela falou que eu ficava que nem uma Bambi. Aí às vezes ela me liga, ela fala assim, Bambi, eu tô pagando todos os meus pecados. O Lucas, ele era pra ter sido seu filho. Até as palavras, as coisas, mãe, dá um tempo, mãe, relaxa, tudo vai dar certo. Eu aqui nessa correria de Brasília, tenho que ir pro Planalto, não sei o que. Nina, como ele lembra você? Eu falei, tá vendo? Até hoje você lembra de mim. E a gente continua muito, muito amigas até hoje, assim. Sempre que a gente se encontra aqui no Rio, né? Porque agora que ela como senadora ficou um pouco mais... enrolou. Mais enrolado, né? Mas eu fui a Brasília visitar, fui lá comemorar com ela também. É um desafio muito grande na vida dela. E ela tá entrando como uma guerreira ali, estudando, se dedicando. Porque ela entra de coração mesmo. Na quadra, acho que era mais emotiva da jogadora. A Leila, ela é muito movida a desafios. Assim, ela abdicou até de ter mais filhos para investir realmente na política, de transformar o país, de fazer diferença. Muito bacana. Eu não imaginava que ela tivesse esse perfil. Provavelmente nem ela. E eu me orgulho, assim, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, a gente conversa de vez em quando, e algumas ex-atletas que trabalham com ela em Brasília, a própria Ricarda, que jogou comigo em seleção brasileira, é o braço direito da Leila. E a Ricarda fala, Viana, é uma das senadoras que mais está aprovando projetos, assim, que mais está tendo um olhar diferenciado mesmo. Assim. Eu fiquei muito, muito orgulhosa dela, com certeza, né? Porque não é fácil. Não, de jeito nenhum. É um mundo totalmente diferente, de outras gigantes, regras. Né? Não tem, eu lembro que quando ela foi... O esporte é bem mais simples. Ela foi secretária de esporte lá, ela teve algumas ameaças, até de vida. E ela botava lá... Não tinha medo de cara feia. Não tinha medo. Ela nunca foi... Eu fiquei até muito preocupada na época, né? Que foi uma época que ela passou as festas de final do ano comigo lá em Natal, na casa da minha mãe. Ela me contando, eu falei, Leila, como é que você tinha coragem? Ela falou, Viana, eu recebi ameaças anônimas. E eu falei, corrupção comigo não existe. E muito bacana isso, com né? certeza. Ela ter... E eu acho muito legal, assim, pessoas que querem fazer diferença, né? Eu acho que o mundo precisa disso, né? De pessoas... Porque a gente vive hoje no Brasil que as pessoas estão muito desacreditadas, né? E as pessoas criticam muito. E criticar é muito fácil, né? Você olhar, ir lá fazer outra história. Ir lá fazer... E você fazer a sua parte de cidadania. O que você pode fazer para fazer um Brasil melhor, respeitar o próximo, amar? As pessoas não têm mais Deus. As pessoas roubam. Esses dias eu passei por uma experiência que uma funcionária minha passou mal e ela era de São Paulo e eu fui levar ela numa UPA. Eu fiquei 4 horas naquela UPA, eu fiquei arrasada. Com tantos casos de doença, as pessoas ali chegando desesperadas, sem estrutura nenhuma e não tinha a demanda de pessoas para atender, de médicos. Falei, gente, como pode um Brasil com uma saúde tão precária, né? Eu saí de lá sofrida, rasgada por dentro, assim. Quantos milhões são roubados e essas pessoas não tiveram um olhar para o próximo, né? Um olhar para ajudar quem precisa, né, gente? Eu fiquei, assim, muito triste mesmo. Assim. Mas o esporte é um pouco uma salvação do Brasil, assim, não só de ensino de crianças. De tudo. Até disciplina, o esporte educa, o esporte salva vidas. O esporte e até de esportistas entrarem na política e começarem a mudar. Porque se for só político lá, esquece. Não dá, exatamente. Vai mudar nunca.
O próprio Bernardinho, né, também tá com um pouco Fica ameaçando dessa até para ser veia aí presidente. de entrar na história, mas tem que fazer diferença, a gente tem que acreditar, sabe? E você, com a Leila, voltando aí um pouquinho do esporte, vocês jogaram juntos no Flamengo, que foi um sonho para você, né? O teu clube do coração. Foi uma das maiores, eu acho que a maior assim, emoção da minha vida. Contando a Olimpíada, tudo? Foi o Flamengo? A primeira foi ser campeã brasileira pelo Flamengo. Eu acho Flamengo. a primeira Olimpíada foi muito marcante da minha vida. Mas ganhar aquele título do Flamengo. Em cima do Vasco, no Maracanãzinho lotado. Não, e eu lembro na época que o primeiro ano a Isabel foi a técnica. E aí o Eurico levou praticamente algumas jogadoras do Flamengo com a Isabel. E me ofereceu assim o dobro do meu salário do Flamengo. Tipo assim, era muito dinheiro. Assim, era um apartamento zero. E eu falava assim, eu não vou trair o Flamengo. Eu sou flamenguista, eu sou rubro-negra. Eu lembro que eu tirava sarro da Fabizinha. Eu falei, você, flamenguista, indo pro Vasco. Eu falei, não vou fazer isso. Eu lembro que nós tínhamos o valor que o Eurico me ofereceu de salário era o orçamento da gente do Flamengo. Você vê. E eu lembro demais que eu me reuni com o Fernando, que na época ele era o marido da Patrícia, né, que ele era nosso gerente de esporte. O Fernando falou, Vinoca, a gente vai ter que fazer uma mágica aqui. Eu sentei com ele, nós montamos um time através de amizade. Eu ligava para uma, gente, olha, eu sei que não é muito dinheiro, mas a gente vai montar um time bacana, vai ser um time de amigas. Eu fui aliciando pelo lado da amizade. E montamos aquele time. Ficamos 6 meses sem salário. 6 meses, eu lembro. É verdade que teve jogadora que ficou dormindo no seu apartamento? Não tinha onde ficar, você vê. Eu morava aqui num apartamento que era alugado pelo Flamengo, aqui na Lagoa, um pouquinho mais depois da curva. E elas não tinham dinheiro para nada. Então o que nós fazíamos, eu e a Leila? Nós juntávamos nossas reservas e fazíamos almoço. Um dia na minha casa, um dia na casa dela. E virou meio que alojamento, porque muitas não tinham dinheiro de condição para ir para casa, que moravam longe. E a gente foi meio que um albergue, assim, foi uma comoção mesmo, sabe? Ser campeão assim... Um ato de generosidade mesmo. Total, E foi muito legal. Eu lembro assim que muitas, na época, pensaram em desistir. Elas comentavam, poxa, não tá dando mais. Eu falei, gente, tá acabando. Tá chegando a semifinal, vamos superar isso. E aí a gente conseguiu chegar na final. Cara, quando a gente ganhou aquele último jogo no Maracanãzinho, eu lembro daquela cena até hoje. E todo mundo correndo pra quadra, assim. Eu não sei, eu fui voando pra torcida. Fui pra frente da torcida, comecei a gritar, a cantar o hino. Eu me arrepiava. E pra você ter ideia, aquela final foi com a camisa branca. Mas a camisa que... meu amuleto da sorte era vermelho e preto. Eu tava com a vermelha e preta por baixo. Eu era... Tá com as duas. Super supersticiosa. O top que ganhava, eu tinha que manter. Tudo, da peça íntima ao tênis, a meia, eu era toda... E eu lembro que eu saí daquele Maracanã com uma camisa vermelha, de sunga e de pé descalço. Eu fui jogando pra torcida. Foi tão emocionante. Você saiu de si, foi sobrenatural. E aquele jogo em si, assim... Foi uma total superação. Eu tava muito inspirada naquele dia, não sei, eu lembro um tie break. Eu cheguei pra Gisele, eu peguei aquele no pescoço assim, eu falei, todas as bolas pra mim. Todas. Onde eu estiver. Ela, calma, está nervosa. Eu falei, eu não quero saber, eu quero todas as bolas pra mim. Eu acho que eu fiz uns 10 pontos naqueles tie break, 10, 11 pontos, não lembro assim a quantidade de pontos, mas assim, eu tava iluminada ali. E aquele ano foi o ano mais difícil da minha vida. Eu estava separando do meu marido. E foi um ano de problema judicial, eu falando com o advogado, e não dormia direito, eu chorava. As madrugadas acordava com raiva do marido, emagrecendo, perdendo peso assustadoramente. Mas eu falo que assim, o que me dava força
era superar tudo isso. Era a dificuldade do Flamengo, sem grana, problema pessoal. Não sei, eu busquei força assim no além. Você não tinha desistido lá atrás, você não ia desistir ali. Você ia até o Foi fim. muito bacana. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Flamengo anunciou que não ia ter mais o time. Na porta da minha casa, no dia seguinte, tinha umas 100 pessoas gritando meu nome. Eu acordei com o grito dos torcedores. Eu morava assim no primeiro andar. Gente, aquilo ali foi muito marcante. Foi muito marcante. Fica vindo, mas a gente não tinha. Não tinha mais pra ficar? Patrocínio, ficar onde, né? Não tinha time. E eu tive que ir embora, acho que eu fui pro Minas na época. Por você ficava o resto da vida ali, até do Flamengo. Gente, foi demais. Pra você ter ideia, eu fui assaltada. Logo depois, eu encerrei minha carreira na quadra e fui pra praia. Eu morava ali em Ipanema, na Barão da Torre. E encerrou campeã, né, no Rio. E eu treinava ali na Frânio Melo Franco, no Leblon. Um belo dia, eu voltando, eu fui assaltado em Ipanema, o cara botou a arma na minha cabeça com o carro. Eu tive que doar todas. Eu tava com. Não tinha nem dinheiro, eu tava com uma bolsa com protetor, coisa de dedo do coco, coisa de vôlei de praia. E foi muito traumático. Eu vendi o carro, fiquei andando a pé, enfim. Comprei uma bicicleta. E o mocinho que trabalhava, que montava minha quadrinha de vôlei, seu Gebé, ele morava ali na Cruzada. E eu contei pra ele no dia seguinte, muito triste: ó, seu Gebé, eu fui assaltada, poxa, fiquei tão chateado. O rapaz, eu não consigo lembrar do rosto, mas eu lembro da fisionomia, tem uma aparência boa. Eu perdi meu chaveirinho do Flamengo, que era meu amuleto da sorte. Contei. Você acredita que depois de um mês ele chegou com a minha bolsa, ele conseguiu, com meu protetor, com meus R$2, a minha toalha e meu chaveiro? O suposto ladrão era flamenguista e como ele morava na comunidade, ele conhecia toda a turma, né? E o rapaz, quando soube que era eu, falou: pelo amor de Deus, eu sou muito fã dela. Isso aí é raríssimo. O ladrão gente, devolver. Ele devolveu tudo meu. E o meu chaveirinho do Flamengo voltou. Eu falei: que é o manto sagrado? Foi a minha proteção espiritual ali. Foi a proteção de Deus aquele dia. E o Flamengo agora tá voltando, né? Tá voltando. Eu fiquei super feliz. O ano passado, quando eu vi que eles montaram o time, as meninas da Série B foram pra final e eu mandando mensagem pra elas. Pô, passa um filme, né? Com certeza. Eu confesso que se eu morasse aqui no Rio de Janeiro, eu queria muito participar desse projeto, porque foram experiências inesquecíveis. Eu ainda falo com meu marido, eu brinco: deixa o Rio de Janeiro dar uma tranquilizada, a cidade voltar a respirar melhor, a gente se transfere pra cá e deixa a porta aberta ali. E ajudar ali o Flamengo, porque aquela emoção. Não, a gente andando de carro de bombeiro. Teve uma festa mesmo, Não, e naquele dia que eu fui no Flamengo, tem um senhor, não sei se você viu, ele era garçom de algum restaurante aqui do Rio, eu confesso que eu não lembro. Ali no Leblon, Fiorentina, eu não lembro o restaurante. E ele era muito meu fã. Ele ia muito nos meus jogos. E quando a filha dele nasceu, ele botou a filha com o nome de Virna. E ela tava lá. Eu vi isso, E o ano passado, me fizeram uma surpresa. Eu estava aqui no Rio, passando férias nessa época. Era Fly e São Paulo. E meu filho, como nasceu em São Paulo, é São Paulino, né? Eu falei: olha, a mamãe vai levar você no Maracanã. Você vai ficar no camarote lá do Flamengo com a mamãe. Comporte-se. Mas você não pode torcer pro São Paulo. Ele: mãe, óbvio que eu não vou torcer, não vou gritar, mas... Aí ficou meio a meio, meu marido e ele torcendo pro São Paulo e eu e a Maria torcendo pro Flamengo. E de repente chega essa menina chamada Virna e começa a chorar. E me abraça, eu não entendi porque ela estava chorando, o pai chorando. E me fizeram essa surpresa. Aí o pai contou. Eu lembrei dele, na época do Flamengo, que ele colocou o nome da filha Virna em homenagem a mim. Eu achei aquilo ali. Aí não tem como não emocionar. Não tem como. Ele é flamenguista, sabe? Ele me acompanha.
Eles me mandam mensagem, muito queridos, muito queridos. Isso não tem preço na vida. Isso são histórias assim. O milionário não tem isso, não, quem viveu. Não paga. A vida de um esportista, ela é suada, ela é sacrificada, mas quando você conquista, né, os seus sonhos, é tão bacana, né? É tão prazeroso que você olha para trás, cara, faria tudo de novo, né, para esse sacrifício. É muito, muito legal. Tem uma coisa que você fala do Flamengo, que claro foi muito emocionante para você também, mas eu acho que deve ter sido muito legal também. Foi justamente, a gente falou por alto, que você foi campeã ali no final, ali na quadra, que o Bernardinho te chamou e você, não tem muita condição de jogar e tal, mas ele te chamou muito pela liderança e tudo. Você conseguiu o apreço, você vê a que nível, de um dos caras mais exigentes que existe no esporte, não? Não é fácil conseguir isso do Bernardinho. E eu já estava no vôlei de praia, né? Eu já estava ali há uns... E já pegando o jeito, como você falou. 3 anos, quarto ano já. Quando ele me convidou, eu falei, Bernardo, faz muito tempo que eu não jogo na quadra, assim. Fisicamente eu estava muito mais forte, porque areia você seca, né? Seu físico. Mas assim, é um outro... Ele falou, Vina, eu quero você aqui como uma líder. Eu tenho um time super jovem, que... chances aí de ir para a final, e eu preciso de uma pessoa experiente. Poxa, foi muito bacana esse reconhecimento do Bernardo. E eu confesso, eu sempre tive vontade de trabalhar com ele. Fora, não como jogador, como auxiliar técnica, sabe? Porque eu sempre me inspirei muito, assim, nos estudos do Bernardo, nas estratégias do cara. O cara, ele é determinado, ele é obcecado, ele vive daquilo, ele cria, inova, sabe? Ele te encoraja. Então isso pra mim era algo que me dava muita vontade. Mas aí quando veio a maternidade, nasceu o Pedro, aí eu comecei a lembrar de tudo que eu passei com o Vitor, sabe? Longe de casa. Eu falei, poxa, será que vale a pena eu fazer tudo isso de novo, né? De tanta ausência, de tanta culpa. E aí, como meu marido me levou para morar em Campinas, e aí foi mudando o foco, né? Mas eu confesso, é demais. E quem sabe agora no futuro, assim, eles um pouco maiores, né? Com um pouco mais de independência, eu me envolver assim com o voleibol, porque só quem viveu sabe. Lá em Campinas eu curto bastante isso através do Maurício, né? Porque nós somos muito amigos e ele mora lá e ele é gerente de um time de vôlei lá. Então a gente troca muitas experiências. Eu falei, Maurício, é muito bacana ainda estar vivendo isso de uma outra forma nos bastidores, mas deixando mensagens, né? Até hoje o Luiz Omar me chama, né? Porque quando ele foi técnico do Flamengo, né? Aqui no Flamengo, ele era auxiliar técnico do Sérgio Negrão, lá em Osasco. E eu liguei pra ele, falei, você não quer ser técnico? Eu lembro que era de madrugada, 2 da manhã. Então até o técnico foi você que... eu tudo, eu montei toda a estrutura. E ele veio pro Flamengo e ele fala que eu sou a madrinha dele, né? Que se não fosse através daquele título do Flamengo, ninguém ia conhecer o Luiz, né? Que já está totalmente estabelecido. E até hoje, nas Superligas, né? Ele me convida às vezes para eu conversar com as jogadoras, às vezes umas pré-eleições, para ir lá contar as experiências, né? Porque as coisas hoje são mais fáceis, né? As estruturas. Então as meninas às vezes não sabem o que é ter dificuldade, não sabem o que é você ficar sem salário, não sabem o que é você viver realmente com amor, né? Pelo que você faz. Obviamente o dinheiro é bacana, claro. É uma consequência, né? Mas é muito bacana isso do esporte. E eu acho assim, isso é uma teoria minha de torcedor de fora. O vôlei deve dar muita saudade. Todo atleta tem saudade dessa época de atleta. Mesmo os que viram técnico falar, se fosse escolher, eu seria atleta de novo, só que não dá, porque envelheceu. Mas o vôlei ele é muito intenso, é adrenalina pura o tempo todo. É um gol a cada ponta, todo mundo comemora, se abraça. Isso deve dar muita saudade, deve ser complicado de sentir. E o convívio, né? A gente ficava muito tempo ficar em concentração juntas. Um tempão. A gente tem um grupo, né, no WhatsApp que eu adoro estar junto com as meninas. Eu sou como eu sou muito comunicativa, sociável,
Eu até hoje tento manter contato. A gente tem um grupo que é muito engraçado, que vira e mexe, a Fofão posta uma foto da gente. Tipo assim, a gente estava concentrado 30 dias fora de casa. Aí uma era depiladora, a outra era manicure, a outra era escovista. A gente postando as fotos, né? Daquelas fotos de intimidade que a gente nunca botou na internet. A gente tudo com máscara na cabeça, com cera de maquiagem. Coisas assim que são histórias que ninguém tira da gente, sabe? Assim, aquela coisa do calor humano, tá sempre abraçada, vibrando, jogando, aí uma briga com a outra, uma joga mal, a outra vai brigar porque ela deixou a outra a desejar naquele dia, e no outro dia você tem que perdoar porque é um outro dia que você tem que ganhar. E as indiferenças, né, dos gostos, das culturas. E a tua geração foi a geração que começou a ganhar também. Então até esse prazer de ser desbravadoras dos títulos, né? Vocês ganharam vários Grand Prix. No Brasil tem essa cultura que eu vejo muitas vezes, até no futebol tem isso de menosprezar a Copa América, por exemplo. Acho isso um absurdo. E se menospreza o Grand Prix às vezes, que você ganhou vários. O Grand Prix, por exemplo, para quem não sabe, para Cuba era muito importante justamente pelo que você falou, pelo lance do dinheiro. O Grand Prix pra gente era Liga Mundial. E o Grand Prix, friamente falando, ele mede mais a capacidade de um time do que uma Olimpíada que é rapidinha. Pois é, porque é um campeonato dura mais longo, tempo, exatamente. Que você tem que se segurar o campeonato inteiro. E aquele Grand Prix de 96, que vocês inclusive até deram umas porradinhas que ganhamos as aquilo cubanas. Deu uma lavada de alma também, show de bola, né? Porque foi depois da Olimpíada aquilo, né? Foi 3-3-2 do Brasil. Cuba, Rússia e China, né? E Rússia foi 16-14, vocês estavam perdendo. Nossa, eu lembro que aquele ginásio, ele era em frente ao hotel. E a Ana Moza tinha machucado o joelho, né? Ela estava no hotel. Eu saí correndo até aquelas ruas super movimentadas. Imagina, aquele trânsito enlouquecido, eu atravessando a rua. Brasileira doida. Doida pra ir pro hotel pra abraçar a Ana Moza, sabe assim? Dedicar o título a ela. E aquele Grand Prix foi barra, porque todo mundo se machucou. Só tinha 8 jogadoras pro último jogo. Aí tava as 6, e a Fofão e a Sandra, que era líbero. Não tinha mais ninguém, não tinha uma... Vocês tinham que aguentar o tranco. E aguentaram. Viraram contra a Rússia, todo mundo lembra quando perde? Foi muito bacana, muito bacana aquele Grand Prix. Eu lembro que naquele jogo eu não estava indo muito bem. O Bernardo olhou pra mim e falou assim: você precisa jogar. Eu falei: Fernanda, então começa a dar bola pra mim, filha. Aí comecei a discutir com a Fernanda. Ela falou assim: se você começar a virar, eu vou dar, mas se você não virar, eu não vou te dar bola. Nossa, depois daquela briga lá, minha chave virou, sabe assim? E era muito bacana, porque essas meninas, a Fernanda, a Flávia, a Ana Moza, eram de muita personalidade. Todo mundo ali. A gente tinha um temperamento forte ali, não tinha de milindre. Era papuf. Né? E aquela geração de 96, nós não éramos o time mais unido. Ali fora tinha várias indiferenças, mas na hora que a gente entrava, nós éramos leões. A gente não queria saber se eu estava de bem ou de mal daquela, eu queria ganhar. Né? Não tinha esses milindres. Era bem bacana. Era bem legal. E a Ana Moza nem permitia isso. Foram muitos tempos bons. O PAN de 99, que foi também incrível. Foi demais, com a Mireia sacaneando vocês lá de fora. No banco lá. E aquele ano eu lembro que acabou o jogo, eu falei: chupa cubana. Nossa, eu fiquei... Era o auge da briga ali, O auge da briga. E aí, eu falei: ganhamos aquelas negras. Nossa. Recebi uma carta das comunidades negras aqui no Brasil. Falei: gente, pelo amor de Deus. Não tem nada disso, Tem nada disso. Foi uma forma de expressão. Mas foi muito bacana aquele campeonato. Foi muito legal. Foi inesquecível também aquele PAN. Eu estava lembrando isso agora, né? E nós íamos sempre com o melhor time para disputar. Hoje, era. Hoje é diferente, né? Vai essa seleção. Ali o Brasil não ganhava o PAN desde 63. 36 anos sem o título. Muito legal. Né? Você vê qual a importância, né? E Cuba levava muito a sério, para quem acha que Cuba jogou. Não, era grande para eles. Foi vitória total. Foi muito bacana, muito legal, gente. Foi muito. Olha, foram 25 anos fazendo uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Hoje mesmo eu fui na CBV, né? Porque como eu vou pro PAN, eu fui lá pegar
um pouco do currículo dos atletas, né? Que tem muita gente nova Tem que agora, dar aquela né? estudada. Tem que dar uma estudada, porque não é essa geração que está indo, é uma geração B, né, Sim. que está indo. Meninos novos, enfim. Poxa, me bateu uma saudade quando eu vi aquelas Deve dar. fotos. Daí eu falei assim, pô, aí eu ganhei uma camisa da seleção hoje. Eu falei, nossa, olha a diferença do material, né? Antigamente era pesada, né? Era Você pesada, suava era e... grossa, não absorvia. E eram marcas boas, era ASICS, mas era um outro nível, os tênis. Eu lembro que eu cheguei a falsificar tênis para jogar. É. Mas era muito legal isso. Tirava o Impensável patrocínio isso, e colava outro, porque aquele tênis do patrocínio machucava meu pé, só que naquela época a gente tinha contrato. Tem que fazer, né? A gente era obrigado a usar toda aquela. Hoje não, o seu pé é liberado, né? Ai, mas foi muito bacana esses tempos. Eu tenho muitas saudades, muito. E eu sempre que posso, eu procuro encontrar as meninas para matar as saudades. Com certeza. E hoje em dia, você está com o instituto, né? A gente tenho fala um da Leila, instituto, mas você faz a tua parte também. eu Você tenho tem um escolinha em instituto, Campinas. eu tenho um projeto lá em Campinas, eu tenho crianças cadeirantes, crianças autistas jogando vôlei. E participo desse projeto Banco do Brasil, que é muito legal. Se chama Embaixadores dos Esportes. São alguns ex-atletas do vôlei, eu, Marcelo Negrão, Nauber, Maurício, Fofão, Fabizinha, Emanuel. Ele é de peso. Acho que somos nós 8. E a gente participa de um projeto muito legal. A gente vai desde inaugurar uma agência, como um projeto social, uma palestra. Então é muito legal esse reconhecimento. Eu estou nesse projeto desde quando eu jogava vôlei de praia, há 10 anos já. E aí, através do projeto, eu me descobri como palestrante. Você tá dando... Aí eu fiz coaching, faço ainda coach pessoal, né? E eu tenho uma empresa em São Paulo que se chama Experiência, e que eles vendem minha palestra. Eu tenho profissionais que me treinam, enfim, dependendo do objetivo, porque o mundo empreendedor é igual a nossa vida. São desafios parecidos. Eu vi trechos das tuas palestras do pessoal se amarra, assim. Você tem muito carisma. Eu gosto. O pessoal ri. Eu brinco com o público. E quando tem o universo feminino, quando se fala de maternidade, quando se fala de empreendedorismo, eu gosto, assim. É um mundo que me fascina. Aí faço mestre de cerimônia, que nem agora. Amanhã vou fazer um mestre de cerimônia para uma empresa de cartão de crédito do banco. Enfim, eu vou me virando, eu não posso parar. Eu falo assim, eu tenho mais tempo para cuidar das crianças, eu tenho mais tempo para o meu filho mais velho, para o meu marido, mas eu não posso parar, eu preciso estar girando. Não dá. E eu acho que um dia você vai pro Flamengo, o olho brilha, assim, eu acho que vai. Essa vontade. Seus filhos vão crescer. Eu não vou falar para você que não, eu tenho muita vontade. Acho que vai acabar acontecendo. Eu ainda tenho projetos para voltar aqui, para morar aqui. Tenho projetos de comprar esse apartamento aqui do lado e fazer uma casa maior. Alojar atleta, tu começar tudo de novo. Escolha técnico, tudo de novo. Começar do zero, Mas, então, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de contar um pouco esses bastidores, né? E que você tenha muito sucesso. Muito obrigado. No seu projeto aí do YouTube. E que continue divulgando aí o esporte brasileiro, né? A gente tem muitos ícones e muitos ídolos inspiradores de várias modalidades, né? E que tem que ser sempre lembrados, né? Às vezes passa o tempo, o pessoal já procura só quem faz sucesso agora. Com certeza. E não existiria esse cara assim, o pessoal lá de trás. Exatamente. Não existiria também pessoas que nem você, que tem um olhar diferente, né? Que é uma entrevista que você vai mais a fundo, né? Conta mais a história mesmo, né? Porque eu acho que essas histórias que inspiram as pessoas. Né? Com certeza. Obrigado, um grande beijo do meu tamanho, bem grandão. Grandão. Então muito obrigado, né? Se inscreva no meu canal, as minhas entrevistas são sempre nessa linha, né? Tratando aí da carreira inteira da pessoa, como eu fiz aqui com a Virna, que me deu essa grande oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Sucesso. Obrigado.